Estamos em mais um Em Foco Podcast. Quero agradecer os internautas que estão compartilhando as nossas entrevistas. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores. Construtora Moinho, Restaurante Empório, a Ibases, a Litoral Parafusos, Kumon aqui de Biguaçu, Boteco do Ori e o Grupo Salomão. Nós vamos entrevistar hoje a Brenda, o sobrenome aqui é Michalski Clemes. Ela é graduada em Medicina Veterinária pela UFSC, tem especialização em Dermatologia e Neurologia Veterinária. Acumula diversas experiências na carreira, incluindo uma passagem pela Nova Zelândia, onde atuou no ramo da Medicina Veterinária, fazendo anestesia, atendimentos e cuidando das internações. Amante de esporte, Brenda atualmente faz parte da equipe Família Vet, onde também atua na parte financeira. Recentemente eu entrevistei o Lucas, o esposo dela, que é o proprietário, ela com a Brenda, da Família Vet, a clínica veterinária aqui de Biguaçu, que está fazendo muito sucesso pelo atendimento que tem. Brenda, antes de a gente começar a fazer a entrevista, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Conta um pouquinho da tua vida. Eu sei que você é gaúcha, foi estudar na universidade, conheceu o Lucas na universidade. Conta um pouquinho da sua trajetória, para depois nós conversarmos sobre a tua profissão, o trabalho e principalmente na sua empresa ali na Família Vet aqui de Biguaçu. Certo. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? E também pelo incentivo do meu esposo, Lucas, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje, que eu sou bem tímida, bem envergonhada, mas estamos aqui. Acho que vai ser bem bacana de compartilhar um pouco da minha história e da nossa história, né? E também do que a gente vem contribuindo aqui por Biguaçu, né? Pela nossa cidade. Então, na verdade, eu sou de São João Batista. Eu sou aqui de Santa Catarina mesmo. Ah, São João Batista. Desculpa, pensei, você não que eu tinha gaúcho, então. Isso, ali pertinho de Nova Trento, ali da Santa Paulina. Tá. Então, ali do interior. E eu, desde criança, sempre quis ser veterinária. Então, desde que as professoras perguntavam, né? O que cada um quer ser quando crescer e tal? Veterinária. Sempre tive um monte de cachorro. Sempre fui cheia dos pincher, tudo dormindo comigo, aquela coisa, desde criancinha. Olha só que interessante. E quando eu, fui prestar vestibular e tudo, daí decidi fazer veterinária. De primeira escolha, acabei não indo para veterinária, por uma questão de família, assim, questão de ficar longe, de ter que viajar. Só tinha na Serra, só tinha em Lages, só tinha em Curitibanos. Mas daí não me encontrei em outra área. E depois fui para veterinária definitivamente. E então fui para a UFSC, finalizei minha graduação lá. E eu e o Lucas, a gente começou estudando juntos, né? A gente era da mesma turma, mas desde então somente colegas. E só no final da faculdade é que a gente realmente acabou ficando junto e tendo realmente nosso relacionamento. Então, foi assim que eu me formei. Mas teve uma passagem no Rio Grande do Sul, né? Vocês chegaram... Então, a minha passagem pelo Rio Grande do Sul foi o estágio final obrigatório, que então eu escolhi fazer voltado já para a área de neurologia. Então, eu fiz em Santa Maria, que lá tem lá tem um centro... Como é que surgiu isso aí? Assim, da neurologia? Começasse a ter esse gosto pela Então, neurologia? eu até metade da faculdade eu nem entendia muita coisa, assim, nem tava pensando que poderia realmente existir um neurologista veterinário. Não tinha essa concepção, assim, né? E de repente eu tava tendo uma aula de clínica de pequenos e um professor tava dando aula e de repente eu vi ele dando aquele assunto e deu assim, cara, isso é muito legal. Eu adorei isso, eu fiquei apaixonada. E eu falei, eu quero aprender isso aqui é o que eu quero. E fui aprendendo cada vez mais e me interessando. E quando chegou lá no estágio final, eu falei, não, eu vou fazer meu estágio final com neurologia. Daí eu busquei
os centros mais reconhecidos pela neurologia veterinária, e daí eu fui para Santa Maria, onde lá tem um centro bem reconhecido, que tem professores muito reconhecidos e que fazem muitos estudos na área da neurologia, e eu fui para lá e fiz o meu estágio final lá. Compreendo, porque quando fala de neurologia, a gente pensa em ser humano, né? Em pessoas, mas né? é a mesma coisa. É muito parecido. Exatamente, Sério? exatamente. Tá, mas aí chega uma pessoa lá, como é que tá? Aí chega um cachorro, vamos falar de um cachorro. Ele aí tem um problema neurológico ali para te tratar. Sim. E tu trata desse bicho? E a gente trata desse animal. Interessante. Hoje em dia, né? Eu ainda não faço isso, né? Mas hoje em dia já se faz craniotomia, cirurgia no cérebro, já se retira tumores de cérebro de cães, que dá sobrevida, ou às vezes até que, né, não sendo maligno, né, deixa o animal vivendo muito tempo, sabe? Então, realmente tem bastante avanço já nessa área, né? A gente tem muito estudo e realmente é muito semelhante à medicina veterinária, à medicina humana, desculpa. Por exemplo, a hérnia de disco, por exemplo, é a mesma situação. A gente faz cirurgia de coluna, a gente faz tratamento para epilepsia, então tudo tem os seus estudos e suas aplicações na medicina veterinária. E tem um mercado, claro, tu estudaste isso aí, tens uma clínica veterinária, e tem um mercado, as pessoas levam os animais ali para vocês tratarem esse tipo de situação. Muitas vezes até eles não sabem, às vezes é tanto o tutor, né, o dono do animalzinho, não sabe que realmente ele precisa passar por um neurologista. Principalmente essas coisas de coluna, hoje ainda é muito confundido com, não, tem que consultar com um ortopedista. Claro, tem muitos ortopedistas que eles são também especializados na parte de neuro, principalmente quando tem que fazer cirurgia, porque às vezes tem cirurgia de coluna que é trauma, né? Tem fratura, quebra ali, vértebras e tudo mais. Muitos ortopedistas eles operam, né? Mas às vezes nem o tutor sabe que ele precisa passar por um neurologista, então ele acaba sendo encaminhado, mas hoje em dia já a parte das especialidades elas já estão sendo muito mais procuradas, assim, né? Então, às vezes o animalzinho chega na clínica, o tutor já pede por um atendimento já mais direcionado. Não, eu preciso de um oftalmologista, eu preciso de um médico que entenda mais de pele, um dermatologista, um neuro. Tem tudo isso. Quando chega... Tá, o que mais vocês tratam ali? São gatos e cachorros? O que vem de bicho ali? Então, principalmente cães e gatos, né? Só que hoje a gente também tá com uma veterinária que ela faz essa parte do atendimento de exóticos e silvestres. Então, vai atender desde pássaros, né? Calopsita, hamster, coelho, tudo. Todo esse tipo de animalzinho, até cobra. Vai cobrar lá. Que tem pet também, a gente faz atendimento. Olha também isso. faz. E aí quando chega, o teu marido trabalha mais na área e você na área mais de neuro. E ele mais qual área ali na clínica? O Lucas, ele sempre foi mais focado na área da cirurgia. Tá. E eu, antes de ser realmente especializada nessa área de dermato e de neuro, eu sempre fui da parte mais clínica e da anestesia. Então, querendo ou não, quando a gente começou a clínica, a gente se complementava. Porque eu fazia anestesia e o Lucas fazia cirurgia. Então, eu comecei assim e aos pouquinhos a gente foi conseguindo, né, se especializar, juntar o dinheiro para pagar uma pós-graduação, pagar um curso, né? E fazendo esses estudos assim mais especializados. Porque tu te formasse ali na Federal aqui de Santa Catarina, na UFSC. Isso, a gente se formou em final de 2018, pegou ali a carteira, né? Recentemente. 2019, início de 2019. Falando de 6, 7 anos, né? Exatamente. E depois vocês foram para Nova Zelândia. Foi quando vocês foram para lá? Então, em 2019... Vocês já tinham aberto uma clínica, mas no bairro Fundos, né? Sim. Agora está
ali na Isso, a BR-101. nossa clínica, ela começou ali no bairro Fundos. Sim, eu me lembro Ali, disso. bem onde era o imóvel realmente da família do Lucas, né? A gente Sim, começou abrindo ali. E ficamos ali por 4 anos. E no início desse ano, em janeiro desse ano agora, 2025, a gente se mudou ali pra BR. Vamos ver, na Ali, logo depois ali do furacão, né? Mas vocês já estavam abertos nos fundos e depois que estava aberto lá, vocês viajaram para Nova A gente Zelândia. viajou pra Nova Zelândia. Tá, mas como é que foi você deixar uma empresa e viajar? Como é que foi essa experiência? Foi e muito por que complicado. que foram? E por que foram? Como é que... Isso é interessante. Então, eu já estive na Nova Zelândia antes dessa viagem que a gente fez agora recentemente. Na época que eu tava na faculdade, eu tranquei um semestre ali da faculdade para fazer um intercâmbio para estudar inglês. Então eu fiquei 5 meses lá, que desde pequena também eu sempre falava assim, um dia eu vou para esse lugar, um dia eu vou para esse lugar. E daí eu acabei indo, me apaixonei por lá, aí voltei, terminei a faculdade, daí a gente começou a clínica, e eu sempre falava da Nova Zelândia pro Lucas. Mas quando fosse a primeira vez, não estava namorando com o Lucas ainda? Não. Olha só que interessante. Foi depois que eu voltei que a gente começou a namorar, Olha. que foi ali em 2018. Exatamente, eu fui em 2017 pra lá, 2018 quando eu voltei que a gente começou a Mas não namorar. fosse nada a ver com... Nada a ver com veterinário. Só com o inglês. Foi só pro inglês, exatamente. E quando, por que na Nova Zelândia, para o internauta, como é que foi essa experiência, Brenda? Então, foi... As 2 vezes que eu viajei foram duas experiências bem diferentes e muito incríveis, assim, né? Então, a primeira vez, eu fui, assim, pensando em realmente melhorar o meu inglês, estudar e tudo, porque eu sempre estudei muito inglês por mim mesma. Então, eu fui junto com meu irmão também nessa época, meu irmão foi junto pra gente fazer inglês. A gente tinha um visto que permitia estudar e trabalhar, então a gente trabalhava meio período e estudava meio período. Então lá a gente teve contato com muitas pessoas de muitos países. Uma família lá, assim, ou não? A gente ficou 1 mês numa família que era de lá mesmo, famílias de kiwis, né, que eles chamam o nativo, de lá se chama kiwi. E daí a gente depois alugou uma casa por nós mesmos, né? E um quarto, na verdade, que lá é bem comum alugar em quartos e dividir em casas, né? Sim. Daí a gente alugou um quarto e a gente dividia a casa com outro casal de brasileiro. E daí a gente aproveitou pra viajar, pra conhecer a Nova Zelândia. Quem gostasse de lá? Assim, tudo, não tem que botar de... Deve ser bonito, né? Não, é praias, incrível, não. Chegasse verão, como é que foi? A gente chegou lá no inverno e a gente ficou até no começo do verão. Porque lá é a mesma estação que aqui, que é o mesmo hemisfério, né? Sim. Então, dezembro lá é verão também e aqui julho e agosto é inverno também. Entendi. Então, aí a gente pegou neve lá também, chegou a nevar na época que a gente estava lá. E as paisagens lá são incríveis, assim, né? Parece que tu tá num filme, realmente. Olha só. Tu olha a montanha, tu acorda, tu vê uma montanha com um monte de gelo em cima, aí daqui a pouco tu tá vendo um lago, é incrível. Então, essa primeira experiência na Nova Zelândia foi como inglês. Foi com inglês. Aí na segunda, aí voltar, da primeira Daí experiência, voltei. voltasse, namorasse com o Lúcio, acabasse casando. A gente se casou, a gente teve a clínica. E daí, nesse período, a gente, quando ainda era só eu e o Lucas, a gente tava naquela coisa assim, poxa, mas isso aqui só depende da gente. A gente tá cansado, a gente tá ficando exausto, era eu e ele 24 horas por dia, direto na clínica. E chega uma hora que a tua mente começa a esgotar. Eu imagino. Não, era assim, a gente sempre amou muito o que a gente fez, mas chegou um ponto que o teu corpo e a tua mente pedem pra tu parar e olhar pra ti, sabe? Que a gente não tinha mais horário pra comer, não tinha mais horário pra ir pra uma academia, a gente não ia mais em aniversário de parente nenhum, nada, era só vivendo pro trabalho, realmente. Então, daí a gente tava insatisfeito com essa situação e não tava vendo um retorno também financeiro daquilo. Parecia que a gente tava sempre no mesmo lugar. Entendi.
E daí aí eu pensei assim, olha, Lucas, na Nova Zelândia eles também precisam de veterinário. Daí o Lucas falou, não, então vamos pra lá. Vamos pra lá então, vamos tentar, vamos ver o que vai acontecer. E daí a gente foi. Tu chegaste a ter algum contato lá? Você deixou algum contato, assim? Bom, fosse estudar inglês, né? Mas assim, lá, aí deu vontade na época que eu na fui... Na época que tu fosse a primeira vez. Eu deixei alguns colegas, assim, da época do inglês, mas cada um seguiu a sua vida, muitos voltaram, outros já nem... Aí quando tu fosse de novo, então, com o Lucas, fosse em outro lugar? Não, outra... Totalmente diferente. Outros contatos, experiência. outra experiência, totalmente. Foi outra cidade também que a gente foi, né? Como é que foi assim, Brenda, ser veterinário no Brasil e ser veterinário na Nova Zelândia? Que você... Não, a gente às vezes fica pensando, nossa, será que a gente tá muito atrasado? Será que lá é tal coisa diferente? Será que é assim? Será que é assado? A gente fica com esse receio de a gente tá muito atrás na questão técnica e de conhecimento, né? Mas quando a gente chega lá, a gente vê que na verdade não. Que na verdade a gente tá totalmente alinhado com a questão de conhecimento. E às vezes até muitas coisas que a gente faz aqui, lá eles ainda não estão fazendo. Ou não fazem por algum motivo. Porque tem tudo uma questão de legislação de países e tudo mais. Algumas medicações que tem aqui não tem lá. Tem tudo isso. Então, quando a gente decidiu ir pra lá, né? Então a gente decidiu ir pra lá. Eu fui com um visto que ele foi concedido pelo meu tipo de passaporte. Porque eu tenho um passaporte de Luxemburgo. Que eu peguei junto com aquelas famílias que conseguiram o passaporte europeu, né? Natural? Você tem naturalidade ali? Sim, de Luxemburgo. Que legal, isso, Eu consegui pegar essa cidadania, no caso, né? Sim, sim. Então, mais fácil, ficou mais fácil. Daí eu consegui aplicar esse visto, tinha 1 ano pra trabalhar lá e viajar, enfim. E daí o Lucas foi como estudante. Sim. E daí a gente fez pra ele acho que foi 7 ou 8 meses de estudante pra ele. E eu fui com esse de 1 ano, né? Mas a princípio a gente só ia ficar o tempo que o Lucas podia ficar. Então, chegando lá, a gente começou a aplicar para vagas de emprego e tudo. O Lucas conseguiu um emprego já na segunda semana, foi muito rápido, assim, mas ele conseguiu num parque, assim, que cuidava de animais. Não era bem com veterinária, nem com enfermeiro veterinário. E eu primeiro trabalhei num café, né? E depois eu fui chamada para trabalhar numa clínica, como enfermeira veterinária. Mas lá a enfermeira é como se fosse um veterinário aqui, só não faz a parte da consulta. Então eu fazia anestesia lá, eu cuidava dos pacientes internados, coletava sangue, fazia exame de sangue, fazia ultrassom, raio-x, tudo isso a gente fazia lá. E conversando com os veterinários de lá e vendo as condutas, a gente vê que o que muda é realmente o valor que eles dão para nossa profissão lá. Olha só. Isso é muito incrível. Isso é o que deixa mais a gente... valorizados, assim. Totalmente. Isso que deixa a gente chocado e que dá muita vontade de ser veterinário lá. Porque lá a gente é muito valorizado, é como realmente se a gente fosse um médico aqui, né? Se a gente fala isso, a pessoa vai lá e vai fazer isso. E lá tem toda uma questão ética entre clínicas também. Então, por exemplo, eu fui consultar com a Brenda, e eu sempre consulto ali com a Brenda. Se eu pegar e mandar mensagem pro Lucas e eu querer consultar com o Lucas não vai pegar e falar assim, não, tá bom, vem aqui consultar comigo. Não, o Lucas vai falar que eu tenho que pegar o meu prontuário lá com a Brenda, que a Brenda tem que enviar todo o prontuário pra clínica do Lucas, pra eu poder levar meu cachorro lá com o Lucas. Senão eu não posso ser atendido lá no Lucas. Então tem toda uma questão ética entre as próprias clínicas que acontece lá. Então a experiência lá foi muito positiva. Muito positivo, muito positivo. Questão de segurança, a gente ia no mercado, deixava o celular, a bolsa, tudo dentro do carro e saía, nem se preocupava. Claro, a gente trancava o carro, né? Aí quando a gente voltou pra cá, aí eu, por exemplo, estacionava o carro ali no Brasil, né? Aí eu assim, Lucas, será que eu deixo o celular aqui? Será que eu deixo a bolsa aqui? O que eu faço? Aí o Lucas assim, não,
leva junto, leva. Não deixa aqui não. Aí a gente começa a ter esse choque de realidade, sabe? Mas, Brenda, mas aí você já estava com a clínica nos fundos do Iguaçu, no bairro dos Fundos, e foram para lá. A gente não fechou a clínica. Não fecharam, mas aí deixaram outras pessoas tocando. Aí a gente contratou veterinários para continuarem. E aí ficavam controlando, mais ou menos controlando. O que mais foi difícil pra gente foi o fuso horário. Que o fuso horário de lá é 16 horas a mais do que aqui. A mais. Quer dizer, então lá lá de madrugada. Exatamente. Então era muito difícil de fazer uma reunião, de conseguir, por exemplo, deu um problema aqui, tem que resolver. Aí já mandou mensagem, às vezes a gente tava dormindo, aí a hora que acordou já passou o negócio, sabe? Já tava meio atrasado. Ou a gente queria mandar uma mensagem para resolver alguma coisa com o funcionário, já não estava mais no horário de trabalho dele. Não, fica difícil fazer. Ficava muito complicado. Então isso foi um dos motivos também que a gente pensou. Ou a gente fica aqui, ou a gente volta. E não deu vontade de ficar lá? Com certeza deu. A gente, na verdade, tinha propostas para continuar lá. Só que, claro, não... Não valia mais a pena, Breno? Ficar lá? Porque, sim. Meu Deus, tu profissional. Aí tá falando que a diferença, né, da aceitação da comunidade como profissional. Bem respeitado, né? O Lucas também, ele não estava trabalhando bem na área, ele acabou trabalhando não, logo ele iria conseguir. Mas acabou já que conseguiu. Logo ele conseguiria. Então, foi voltar, meu Deus. Assim, a gente também tava com nossos cachorros aqui, que querendo ou não, eles são como filhos pra gente, né? Só que recentemente a gente acabou perdendo eles, né? Então, o mais velho do Lucas, ele faleceu bem em seguida quando a gente voltou. A gente descobriu que ele tava com um tumor no coração e ele acabou falecendo. E a minha também acabou falecendo agora esse ano. Aí a gente ainda tem mais 2 cães e pra levar cachorro pra lá é muito caro. Bem caro. Porque lá eles são livres de raiva, eles não têm raiva lá. Eles não têm sinomose lá. Não tem quase nenhuma doença lá. Então, para um cão entrar lá, tem que fazer uma quarentena muito bem feita e tudo custa muito dinheiro, né? Imagina. Então, isso foi um dos motivos de a gente ter voltado. Um dos outros motivos foi realmente porque a clínica aqui não estava dando certo, querendo ou não. Se não voltasse, ia falir, ia dar problema, né? Ou a gente fechava, né? Entendi. Encerrava as atividades e seguia a vida lá. Ou a gente fazia o que a gente decidiu fazer. Entendi. A gente decidiu voltar e assim, a gente vai fazer dar certo essa clínica. E é isso aí, e vamos... E Brenda, eu percebo assim, pelo nome que vocês estão aqui, você está aqui, eu já entrevistei teu marido alguns meses atrás, mas a clínica de vocês é muito conceituada. Todo mundo fala bem assim, da clínica de vocês. O carinho, então assim... Então eu vejo ali uma clínica muito positiva e não quero entrar nesse método financeiro, mas financeiramente deve estar muito bem também, porque vocês têm cachorro vindo ali, tem gato toda hora, né? E vocês estão ali, vocês são donos e vocês botam a mão na massa. Sim. E como é que está a clínica? Está tudo bem? Muito colaborador? Sim, a gente está indo bem. A gente também, querendo ou não, a gente veio agora de uma reforma, né? A gente reformou todo aquele espaço ali, então... A gente sabe que reforma vai dinheiro, né? Tudo isso. Sim. Então, até tudo se estabilizar de novo demora um tempo. Mas, assim, realmente a gente tá num cenário bom, né? A gente tá estável. Valeu a pena? Valeu a pena, com certeza valeu a pena. É claro que conforme vai passando os meses, vai passando os anos, a gente acredita que a gente tem muito mais frutos para colher, né? Sem dúvida. Mas se não der essas coisas não forem na direção que vocês querem, tem um canal para voltar lá, né? Com certeza. Sempre vai ser uma coisa que a gente sabe que é possível, né? Só que assim, pra gente poder voltar e atuar lá, a gente também tem que trilhar um caminho de validação do diploma lá, né? Então, isso tem que ser feito, não é um caminho tão fácil também. Tem que, não é? Não, tem que validar o inglês, tem que depois fazer prova teórica para validar a parte da veterinária e prova prática para validar a área da veterinária também, isso tudo em inglês, né, obviamente. Sim, então... mas o inglês deve estar perfeito ali. Mais ou menos, né? Mas assim, estudando, se dedicando, a gente sabe que nada é impossível, né? E falando sobre a clínica aqui do Biguaçu, conta algum caso ali que chegou para ti assim, com o internauta
os pepinos, a gente gosta de falar dos pepinos que chegam para ti ali, o cachorro com problema neurológico, que ele chega, ele tá doido, ele tá latindo demais, o que é um cachorro com problema neurológico? Então, depende. Vai chegar desde aquele animal com aquela crise epilética, né? Então, tendo a convulsão, que é o termo mais comum, né? Mas agora aquela pessoa que a gente vê no chão jogando, sim. Viu uma coisa? Isso é uma das maiores emergências neurológicas que a gente tem, né? Além do traumatismo craniano, que também acontece muito em ser humano. Um acidente, o animal é atropelado, ou às vezes cai de algum lugar, bate a cabeça em algum lugar. Então, desde um animal tendo crise epilética, que o que a gente tem que fazer? A gente tem que cortar essa crise o mais rápido possível, porque quanto mais tempo esse animal estiver tendo crise epilética, mais dano cerebral ele vai ter e menos chances de a gente conseguir reverter a gente vai ter. Então, chega desde esses casos... Mas tá, aí chega todo doido, aí amordaça o bicho ali, aí a primeira situação ali... Como é que é? O dono do cachorro, ele traz como ali? Geralmente eles trazem num pano, assim, no colo, né? O cachorro todo doido. Isso, daí vem o enfermeiro, já vem o veterinário, já pega o animal, já leva lá pro internamento. Entendi. A gente já coloca no acesso venoso, prepara... Normalmente a primeira medicação que a gente utiliza nesses casos é o diazepam, né? Então tem um cálculo ali específico que a gente faz o diazepam intrarretal nesse paciente para cortar a crise. Se não corta, a gente pode ainda fazer mais algumas doses de diazepam. Se não consegue, a gente tem que entrar com outros protocolos de tratamento. Então daí esse paciente fica internado e conforme a gente vai controlando as crises, a gente vai estabelecendo ali os protocolos de terapia antiepilética, né? Que no caso as medicações anticonvulsão, que uma das mais utilizadas hoje é o Gardenal mesmo, que é o que se usa para ser humano também, né? Olha só. E é uma medicação barata, né? Mas é claro, cada animal vai responder de uma forma. Eu lembro que eu conversei com o teu marido, ele falou que o bicho sofria bullying. Que eu achei muito interessante. Acontece também. Eu nunca tinha ouvido falando disso aí, bullying de animal. Acontece também. Acontece. Mas só que tu pega assim, um caso mais assim, mais drástico, vamos dizer assim, né? É um animal que sofreu um acidente, tá com problema neurológico e tal. E é mais assim, é mais em cachorro, mais em gato. A crise epilética em cães. O mais comum é cães. Mas o trauma a questão do traumatismo encefálico, né? Crânioencefálico, é meio, vamos dizer assim. Mas o gato, ele tem mais suscetibilidade porque normalmente vai ser um gato que não é domiciliado, né? Tem acesso à rua, que às vezes pode ser um cachorro que pegou, daí bateu a cabeça. Ou ele foi pular de algum lugar, caiu, ou foi atravessar a rua, o carro bateu. E daí acontece esse tipo de traumatismo, né? Mas um caso muito interessante que aconteceu, que nunca tinha pego um caso desse, tá? Que foi uma Rottweiler, que ela sempre dormiu dentro de casa e eles tinham uma porta de blindex. E daí numa noite ela ouviu, acho que um gato na rua, e ela desceu as escadas com tudo e deu com a cabeça no blindex. E daí os donos acordaram e viram que ela não andava mais. Meu Deus. Não andava mais. Então, daí eles levaram ela para atendimento lá na clínica. Eu avaliei ela. Fiz a radiografia também para avaliar a questão da cervical dela também. E a parte aqui do narizinho, do crânio. Porque quando tem alguma fratura, a gente pode pensar em alguma contaminação de meningite, tudo isso, né? Que pode levar a bactéria do nariz para o cérebro. Tem toda uma questão que a gente tem que sempre estar avaliando, né? E no caso dela, a questão do trauma crânioencefálico, a gente conseguiu estabilizar. Ela não ficou com nenhum sintoma, nada. Só que o que aconteceu com ela foi algo bem interessante que a gente pôde ir acompanhando com o tempo, né? Que eu falei assim pros tutores, olha, na verdade, vocês vão ter que confiar em mim. Porque eu não vou poder afirmar pra vocês que é isso. Só com o exame de imagem a gente vai poder afirmar isso. Se vocês tiverem condições, a gente vai pro exame de imagem. Mas se vocês não puderem, a minha indicação é essa e essa.
A gente vai ter que fazer um repouso com ela, porque minha principal suspeita é que ela tá com uma hérnia de disco, né? Cervical por conta da pancada, que a gente chama de hérnia explosiva. Então, como se o disco intervertebral tivesse realmente pressionado a medula dela e ela tivesse ficado imóvel das patinhas. E conforme ela foi fazendo o repouso, agora a cachorra tá andando. Tá andando. Ah, então não foi tão, assim, em termos tão graves, é o repouso. Exatamente. Era um caso assim grave, só que realmente com o repouso, com o cuidado, com o tratamento certo, com o tempo que a gente deu para o organismo reagir. A gente tratou a principal ocorrência ali, que era o trauma crânioencefálico. Você acertou ali então? E daí depois a gente teve que tratar um outro problema que aconteceu junto por causa da pancada, que foi essa hérnia de disco explosiva, né? Então, e agora ela também. E voltou, ficou ótima. Ah, que bom. Ô Brenda, e daí, fala um pouquinho da clínica, os equipamentos que vocês têm, hoje tudo, tipo que chegar um cachorro ali com todo problema, vocês cuidam, como é que funciona? Sim. Fica à vontade de fazer a propaganda da Family Vet. Então, a gente tem desde o centro cirúrgico completo, né? Então, a gente tem ali o foco, tem aspirador, que é para quando tem sangramentos muito exacerbados ou tem muito líquido na cavidade abdominal, então a gente consegue ir aspirando esses líquidos com o aspirador cirúrgico. A gente tem os eletrocauterizadores, que são muito utilizados nas cirurgias de tecido mole, né, que são as cirurgias que o Lucas faz. Então, a gente chama de bisturi elétrico, que daí a gente consegue usar para cortar a barriga, né, cortar a barriguinha, cortar algum órgão, fazer uma castração. Então tem bem menos sangramento, né, no paciente, para retirar um nódulo, para fazer, por exemplo, aquela retirada de mamas, né, quando a cadelinha tem aqueles tumores de mamas, a gente usa esse bisturi elétrico também. Anestesia inalatória, né, que é uma das anestesias mais seguras que a gente tem. Então a gente também conta com volantes especializados, a gente tem cardiologista, a gente consegue também endocrinologista, também anestesiologista, tanto para cão e gato. Cardiologista de animal. Isso, tem esse profissional também lá. Então... A gente também tem esse profissional, então precisa fazer um ecocardiograma, o exame do coração. Nós temos um profissional que faz isso também. Endócrino para ver se está gordinho. Endócrino para ver toda a parte ali do metabolismo do animalzinho também. Igual a pessoa. Exatamente. Oftalmologista, tem a parte do ortopedista, que daí é o Lucas que faz. Oftalmo, a Isabela que faz também. A gente tem o especialista em felinos, que é a Vitória, nossa veterinária que geralmente atende no período da manhã. Da clínica a gente tem internação para infecto contagioso, então pacientes que têm aquelas viroses, né, sinomose, parvovirose, FeLV, que é a leucemia felina, a gente também tem internação para esses pacientes. Internação só para gatos, então os gatos eles ficam isolados, uma internação só para eles, porque a gente sabe que os gatos eles ficam muito estressados se eles ficam misturados com outros animais, principalmente os cães, né, o cheiro, né. Então no internamento de gatos, não entra nenhum outro animal se não for um gato. Isso realmente priorizando o bem-estar dos gatinhos, né? Que são seres ali completamente diferentes dos cães, que às vezes as pessoas acham que são cães menores, né? Então, também tem toda uma iluminação diferente para os gatos na internação deles. Por que isso? Porque isso acalma eles e deixa eles mais tranquilos e mais... Isso gera um ambiente mais aconchegante para eles também. E vocês têm um espaço para ficar hospedado lá? A hospedagem, a nossa hospedagem ainda não está pronta. Mas a gente vai ter. Tu operasse lá um bichinho aí, fica sim, como? da internação a gente tem sim. Ah, tá. Aí a gente tem toda a ala lá da internação, tanto para a internação geral dos cães, quanto para essa parte da infecto contagioso, né? A gente tem raio-x na clínica, então qualquer horário a gente consegue fazer o raio-x. Chegou lá agora, precisa fazer um raio-x, a gente já faz na hora o raio-x também. Tem uma equipe, apesar que vocês dois ali, o casal ali que comanda, que são que cuida realmente, Isso. são os profissionais, mas vocês têm outros profissionais. Tipo assim, A se der um gente problema tem. lá,
Tu consegue dormir, consegue dar um passeio com o Lucas, pelo menos, né? Sim, E no domingo almoçar em outro lugar. Graças a Deus, hoje em dia sim. Tá assim. Sim. De pouquinho em pouquinho a gente vai... Porque vai fazendo uma equipe, com né? Com certeza. E isso é algo que a gente prioriza muito, né? É. A gente realmente quer ter uma equipe sólida, né? A gente, sempre que a gente vai contratar alguém, a gente sempre fala. É claro que a gente sabe que cada profissional vai ter o seu objetivo, né? Mas a gente sempre comenta. A gente quer alguém que queira fazer parte da equipe. Que queira tanto acrescentar quanto crescer junto com a equipe. Porque a gente quer ver essa pessoa evoluindo também. Claro. Então é isso que a gente sempre almeja a poder ter para nossos colaboradores também, né? Então, quantos agora? Veterinários, a gente, incluindo eu e o Lucas, nós estamos em 7. E temos mais 3 colaboradores, que é desde recepção até auxiliar veterinário. Então a gente é em 10, né, hoje. Uma equipe boa, né? E a maioria dos clientes de vocês de cachorro, gato, é da Grande Florianópolis? Vem de outros lugares? Como é que é? A maioria aqui da Grande Florianópolis. Isso. Biguaçu, São José. A gente tem muito cliente de governador também. E tem cliente até lá do Campeche. E vocês, eu sei também, eu entrevistei aqui a Luísa, de uma entidade de cachorro. Ela disse que leva muito cachorro para vocês e vocês fazem muito assim. Sim. Conseguem segurar o pagamento, às vezes fazem de graça, aquela coisa toda. Quer dizer, imagina, tem esse tipo de coisa que vocês fazem também, né? Então isso imagina o volume. Mas assim, o que poderia falar para o internado assim, quantos bichos vão por semana lá ser atendido? Por semana? Tem uma ideia? Uma ideia. Uma ideia. Ixi. É bastante. É bastante. Agora eu não vou saber o número exato. Tranquilo. Mas é gato, cachorro, e aí agora tu falaste, tem até cobra indo lá ser tratada lá. Que agora a veterinária de Silvestre começou esse mês lá agora, né? Isso. Mas aí amanhã a gente já tem uma cirurgia de uma chinchila. Chinchila, vai fazer. A chinchila é um macaco? Não, é um roedor, né? Um chinchila, olha só. Isso. Interessante, aí ela vai fazer uma castração lá. Meu Deus, então é muito interessante. Muito bacana. Olha, Brenda, é um prazer estar recebendo você aqui. Eu quero agradecer aos internautas que estão sempre compartilhando as nossas entrevistas, agradecer aos patrocinadores. Brenda, fica à vontade a fazer as considerações finais, fica à vontade, alguma coisa que você quer relatar aqui na nossa entrevista, fica à vontade. Foi muito bom que você falou e ensinou aqui pra gente, o teu conhecimento. Porque eu noto assim o que eu fico até, eu acho que estou até falando besteira, mas é igual um tratamento de uma pessoa, é um tratamento de uma pessoa, né? Tem um neuro, tem um equipamento, tem tudo isso, o estudo que vocês tiveram, e hoje, realmente não tem essa, as pessoas não pensam assim, só quem está realmente eu acho cuidando, que... Né? Hoje a gente está tentando mostrar um pouco mais isso, né? Principalmente na nossa rede social, porque as pessoas, na verdade, não têm muita noção do que acontece nos nossos bastidores, né? Vamos dizer assim, nossos bastidores. Na verdade, nosso dia a dia, né? Sim. Porque envolve muito processo, muitas etapas e muitas coisas que a gente tem que fazer para conseguir chegar no diagnóstico. O que a gente está fazendo ali para melhorar a qualidade de vida daquele paciente, ou o porquê que aquilo custa tanto, né? Por que não é tão barato, porque realmente tem muitas coisas que realmente são mais onerosas, a gente sabe disso. Mas isso é o que a gente está tentando mostrar um pouco mais, né? Do nosso dia a dia, para que as pessoas consigam ficar mais próximas da gente também e entendam, né? O que é o dia a dia do veterinário, que realmente é também um dia a dia muito puxado. A gente também sente que, como eu falei, né? Lá porque a gente se sente muito valorizado e tudo mais. Mas assim,
eu realmente eu sou muito feliz também sendo veterinária aqui, porque eu não posso reclamar dos meus pacientes, assim, porque eu tenho muitos pacientes e eles são realmente muito bons, assim, tanto os tutores quanto os pacientes, assim, e eles também têm muito carinho pela gente. Então, a gente vê que desde que a gente começou até agora, né, que isso vai fazer 5 anos de clínica, a gente já viu uma mudança muito grande na medicina veterinária. Então, desde aquele cliente que ia lá só pra, não, eu só quero um remedinho pra tal coisa. Não, agora o cliente já chega lá e ele já fala, não, doutora, mas qual que a senhora recomenda? Eu vou atrás do que o que você me recomendar. É claro que não é 100%, né, todos os clientes que fazem isso, mas agora isso já tá mudando muito, sabe? E estão procurando mais pelas especialidades, estão realmente procurando e vendo realmente o valor que o veterinário tem na vida do seu animalzinho. Porque, querendo ou não, hoje os animais, eles são família, né? Ele tem pessoas que hoje não podem ter filhos ou não querem ter filhos. E os animais, o cãozinho e o gatinho, eles são filhos deles, né? Então... Hoje eu conheci um casal que tem um cachorro como se fosse um filho. Sim, mas é exatamente tem bastante, isso. Né, Brenda? Isso é uma coisa que eu reforço muito lá na clínica. É claro que todo mundo tem essa noção, né? Lá dentro da nossa clínica. Mas isso é uma coisa que eu sempre reforço pra todo mundo. Pessoal, olha só, a gente não tá lidando só com um animalzinho. Eles são o filho de alguém. Então, é como se fosse o nosso animal. Eu quero que o meu animal tenha esse tratamento, então eu vou tratar ele dessa forma aqui dentro da minha clínica. Porque eu quero que a minha clínica seja um local onde eu levaria o meu animal. Entendi. Então, esse é o nosso objetivo, exatamente. Mas com certeza está alcançando, porque eu só ouço falar bem da clínica de vocês. Ô Brenda, e uma coisa que eu deixei de perguntar, né, é até interessante na tua explanação, tá, tu atende um bichinho lá que chega com problema, mas existe algum plano ali na família Vet que mensal para ele levar o bichinho para um raio-x, alguma coisa assim? Existe? Então, hoje a gente ainda não tem um plano de saúde. Sim. Muitas pessoas perguntam isso, mas a gente ainda não finalizou essa elaboração do plano. Mas pretende fazer? Mas a gente pretende fazer. E a gente sabe que isso é uma urgência, assim, né? É algo que realmente as pessoas procuram bastante. E nossos próprios clientes às vezes falam, vamos fazer algum plano, alguma coisa para eu, pelo menos, né, vou pagando uma mensalidade para vocês e quando der alguma coisa, eu já sei que eu vou vir aqui, o plano de saúde, alguma né? coisa já vai estar acertado. Então, é algo que está nos nossos planos já. E deve existir bastante nas clínicas? Não, existe sim. Então, existe. Mas então, por conta de burocracia, de elaborar realmente um plano ali bem certinho, né, para ficar tudo bem certinho a parte de advogado e tudo mais, a gente tem que terminar de elaborar isso, né? Beleza. Mas é um planejamento, sim, futuro. Sem dúvida, com certeza. Brenda, fiquei muito contente em entrevistá-la, conhecer, né, tua experiência lá na Nova Zelândia e saber um pouquinho mais do que eu tive um cachorrinho há pouco tempo, mas aí roubaram o cachorro da minha filha. Meu Deus. O Lucas, teu marido, cuidou dele, do Zeca. Mas aí não tive outro, eu sou obrigado a dar outro para minha filha, que a gente queria um amor, né? E acabei não tendo outro, mas nós temos que ter outro. Mas parabéns pelo trabalho, pela experiência, né? E esclarecer para o internauta qual é o trabalho de uma veterinária, tá? Obrigada. Foi um prazer recebê-la. Obrigada pelo convite.